Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos aqui para iniciarmos uma aula sobre um tema muito legal, sobre tabelas e gráfico. Você já parou para pensar como se constrói uma tabela? De onde vêm as informações e os gráficos, né? Como eles aparecem, né? Como que a gente constrói ele? Nessa aula de hoje, nós vamos ver como construir uma tabela, de onde nós tiramos as informações e como nós montamos um gráfico. Isso mesmo. Vamos comigo? Tabelas e gráficos. Tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informados sobre determinado assunto. Toda tabela é formada por linhas e coluna. Nela temos a célula, que é a junção de linhas e colunas. É na célula que inserimos as informações, ou seja, os dados. Para iniciar a quantidade de linhas e colunas que uma tabela possui, utilizamos a seguinte referência: linha versus coluna. Observe a tabela abaixo. Nela temos 10 linhas e 3 colunas. As linhas estão aí na setinha, mostrando todas as linhas. Contem comigo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Observe que a coluna só temos 3. Olha a setinha indicando as colunas, né? Tá bem no meio. E nós temos as das laterais. Então, nós temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Observe a célula, essa setinha indicando onde está preenchido a célula todinha de azul. Aí onde está esse preenchimento é a célula onde nós vamos inserir todos os dados que nós precisamos na nossa tabela, certinho? Então, observe, a nossa tabela, ela tem linhas, coluna e a célula. Essa é a estrutura física da nossa tabela. Uma outra informação que nós precisamos saber é que a tabela deve possuir um nome, que identificará o assunto do qual ela traz as informações. Isso mesmo, igual um texto. No texto a gente não tem também o nome do texto, que nós chamamos, né, de tema. Então, da mesma forma, nós também temos para as tabelas. E esses devem ser informados na primeira linha. Observe a tabela e aí nós colocamos o título da tabela, que é o nome que nós vamos dar para essa tabela, ou seja, o assunto que nós vamos tratar sobre as informações que vai conter na tabela, né? Daqui a pouco nós vamos construir também uma tabela na outra aula, e aí você vai entender direitinho esse passo a passo. Por enquanto, nós estamos só vendo a estrutura de uma tabela. Veja aí, o título da tabela. Não significa que nós vamos escrever título da tabela. Significa que nós vamos dar um nome, uma identificação para o tema que nós vamos trabalhar nessa tabela que nós vamos utilizar. Certinho até aí? As tabelas, elas também são classificadas, né? Elas são classificadas em as tabelas simples, né? Aí nós temos as tabelas simples. Por exemplo, essa tabela. Agora eu quero que você venha comigo aqui, né, no quadro. A mesma tabela. Nós temos aqui a tabela, nós temos a identificação, ou seja, o título, brinquedos preferidos pelos alunos do segundo C, né? Esse é o meu título. Então, o que eu vou encontrar dentro dessa tabela? Eu vou ter informações referentes a brinquedos preferidos.
De onde são esses brinquedos preferidos? Quem fez essa votação? Aqui o dado está me informando que foi os alunos do segundo ano C, né? E aí, quais foram os tipos de brinquedos que foram colocados em votação? Nesse caso aqui, o que foi colocado em votação foi a bola de gude, o carrinho, boneca de pano e o videogame e a bicicleta. Certinho? Então, esses foram os brinquedos que foram colocados em uma votação ou em uma pesquisa, certinho? Ou em uma pesquisa. Então, para a gente observar, nós precisamos conhecer a estrutura e também observarmos as informações. Eu não posso colocar aqui um título que eu estou falando de animais, sendo que a pesquisa que eu fiz tenha sido de brinquedos. A não ser que eu faça uma pesquisa, um levantamento de dados para também fazer. Se eu quiser fazer uma tabela, colocar as informações, é para que eu possa ver com mais clareza. Eu faço uma pesquisa sobre tipos de alimentação que o quarto ano mais gosta, né? A gente pega o cardápio da escola com as refeições dos lanches e leva aquele cardápio até a sala de aula do quarto ano. E aí nós vamos fazer uma pesquisa, um levantamento de dados ou uma votação, né? E os alunos vão dizer quem prefere o quê? Qual tipo do sabor do lanche que ele prefere. E aí depois que nós levantamos esses dados, nós montamos a nossa tabela. E aí nós temos que lembrar qual o título que eu vou dar para a minha tabela. Nesse caso, brinquedos preferidos pelos alunos do segundo ano C, né? Por quê? Porque foi lá que foi feita a pesquisa, certinho? Então, tá dando a informação de onde vem. E aí eu coloco brinquedos e os votos. Aqui eu vou ter as informações das quantidades de voto referente a cada brinquedo. Essa tabela, ela é composta por duas colunas. Observem aqui, né? Nós temos a primeira coluna, toda essa parte aqui, ela está relacionada à primeira coluna. E nós temos aqui a segunda coluna. Muito bem. Aqui nós temos o quê? A primeira coluna. Na primeira coluna, eu tenho todas as informações dos brinquedos que foram votados. Nesse caso, a bola de gude, o carrinho, a boneca de pano, o videogame e a bicicleta. Nesse outro, eu vou ter os votos, né? A quantidade de votos. E aí, eu vou ter as informações através das linhas. Aqui eu tenho a primeira linha, que está indicando quais foram, né, os brinquedos e a votação, que é o assunto em questão. E depois eu vou ter os tipos de brinquedo. Em cada linha eu vou ter uma informação. Nessa segunda linha, eu já vou ter a informação sobre a bola de gude. E aqui, quantos votos foram para a bola de gude? No caso, 8. Certinho? Aqui eu já vou ter o carrinho na terceira linha. Perceberam aqui, ó? Terceira linha. Primeira, segunda, terceira. Então, na terceira linha, eu tenho o carrinho, a pesquisa sobre a votação sobre o carrinho. Quantos votos foram para o carrinho? 10 votos. Então, essa foi a quantidade de votação que foi feita para os carrinhos, né? Nós temos agora na próxima linha a boneca de pano. Observe, né? Boneca de pano. Nós temos 6 votos para a boneca de pano. Então, aqui nós já temos 18 votos mais 6. Aqui a gente também pode contar saber a quantidade de pessoas que votaram
Porque nós temos como somar as quantidades de voto para identificar quantas pessoas participaram da votação ou de uma pesquisa, certinho? Na próxima, nós vamos ter o videogame. Tudo isso é uma linha, então as informações vão estar todas do videogame. Olha só, quantos votos nós tivemos para o videogame? 5 votos, muito bem, nós tivemos 5 votos. Nós também tivemos da bicicleta, certinho? Bicicleta, quantos votos nós tivemos para a bicicleta? 9 votos. E outra coisa que nós precisamos saber é que quando nós fazemos a tabela, alguém vai ter essas informações, ela vai ler as nossas informações. E aí nós precisamos deixar claro as informações que queremos. Assim, se eu perguntar qual brinquedo que o segundo ano você fez a pesquisa que foi mais votado, quando você olhar, logo você vai dizer, professora, o que tem mais voto foi o carrinho, porque ele tem 10 votos, certinho? Então, o carrinho, ele foi o mais votado, né? E se a gente fizer uma comparação agora com quem teve a menor quantidade de votos? Então, nós vamos olhar também para a tabela e vamos analisá-la. E aí nós vamos olhar quem teve a menor quantidade de votos. Aí nós vamos olhar qual desses números é o menor. Nós percebemos logo que o 5 é o menor. Então, quem foi que teve a menor quantidade de voto? Foi o videogame. Muito bem, o videogame teve a menor quantidade de votos. Isso mesmo. Aí nós também podemos fazer um outro questionamento. Qual é a diferença de quantidade de voto do que teve maior para o que teve menor? Aí nós vamos analisar. O maior foi o carrinho, e o carrinho teve 10 votos, né? 10 votos. E o videogame teve apenas 5 votos. Vou colocar o vizinho para cá. 5 votos. Qual é a diferença? Ele fez mais. Quanto mais voto, quanto a mais de voto o carrinho teve? Muito simples. Para eu saber, eu posso fazer uma continha de adição ou contar a partir do 5. Muito bem. Se eu contar a partir do 5, eu posso, através dos meus próprios dedinhos, identificar. Por exemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu faço isso, eu descobri que eu contei 5 dedinhos até chegar até o 10 após o número 5, certinho? Então, eu percebo que teve 5, um intervalo de 5. Eu usei 5 dedinhos, então a diferença deles é 5 a mais para o carrinho. O carrinho tem 5 a mais. Eu posso dizer também que é o dobro. Por quê? 10 é o dobro de 5, certinho? Mas eu também posso usar uma outra estratégia, que é uma continha de subtração, né? Que nós usamos o símbolo do menos. Vocês estão lembrados, né? E veja só. Mas agora, professora, eu tenho dificuldade de saber como que eu tiro 5 de 0 se eu não tenho nada. Aí lembra daquela dica que eu te dei numa aula bem anterior? Eu vou lá e peço emprestado para a próxima unidade de medida, né? Lembra que aqui eu tenho unidade, dezena e aqui eu teria centena. No caso, o 0 vai lá e pede emprestado uma dezena para a dezena. E a dezena só tem 1, mas ela empresta. E aí, quando ela empresta, ela perde a sua dezena. Então, aqui, ó, vai ficar apenas 0, porque o 1 veio para cá. E agora eu tenho 10.
Agora, 10 não fica mais fácil? Fica. Eu posso fazer um cálculo mental ou eu posso pegar e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho, e eu vou tirando. Quantos eu tenho que tirar? Muito bem, eu tenho que tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos sobraram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Se era a metade, só podia ser exatamente a mesma medida, né? 5. Então, o intervalo entre eles, do menor para o maior, foi de 5 votos. Foi uma diferença de 5 votos. Então, essa é a nossa estrutura. Nós também temos um outro tipo de tabela, que são as tabelas de dupla entrada. As tabelas de dupla entrada, elas já vão ter muito mais informações, né? Observe aí comigo, a arrecadação de livros por equipe na última semana. Então, nós temos a equipe A, a equipe B, a equipe C e a equipe D. A equipe A arrecadou na segunda-feira uma única quantidade. Na terça-feira, ela arrecadou 5. Na quarta-feira, ela arrecadou 2. Na quinta-feira, ela arrecadou nada, 0, não arrecadou nada. E na sexta-feira, 5. Da mesma forma, você pode ler o que a equipe 6 arrecadou, a equipe B, a equipe C e a equipe D. Então, criança, nós vamos encerrar por aqui e eu te vejo na próxima aula, combinado? Lembre que nós temos a nossa plataforma Eduque e você lá vai ter atividades que vão complementar o seu aprendizado. Te vejo na próxima aula.